E atenção para essa informação, o número de casos de câncer aumentou entre a população de 20 a 49 anos. Deise Ponciano. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Nós vamos falar realmente sobre esse aumento, né? Foi divulgado na última quarta-feira esse estudo que apontou esse aumento entre a população de 20 a 49 anos. Esse evento aconteceu no Fórum Big Data em Oncologia, que ocorreu no Museu do Amanhã na última quarta-feira. Para falar melhor sobre o assunto, a gente está aqui com a doutora Juliana Góes, ela é oncologista. Doutora, realmente, esse dado, ele confere, existe esse aumento entre a população de 20 a 49 anos? O que a gente tem visto, e antes não era confirmado, né, em estudos, é realmente um aumento de incidência em câncer, de câncer, principalmente nos de 30 a 35 anos. E o que a gente acredita é que isso está muito associado com os hábitos errados que levam a aumento do risco do câncer. Por exemplo, nossos avós, né, eles são mais longevos e tinham hábitos muito mais saudáveis do que nossos pais têm hoje. Esses fatores, é como se o fator de risco ele fosse um fator de risco de exposição crônica. Então, a pessoa ele leva alguns anos até realmente ter um impacto do aumento do câncer. E hoje a gente tem visto um impacto da mudança realmente do estilo de vida que aconteceu há alguns anos com a geração que hoje tem 50, 60 anos, por exemplo. Então, 90% dos cânceres de pulmão, por exemplo, estão relacionados ao tabaco. E boa parte, chega a quase 2/3 dos cânceres nos Estados Unidos poderiam ser evitados se a gente tivesse hábitos saudáveis. E que hábitos são esses? Não fumar, beber com moderação, então evitar, por exemplo, 2 drinks no fim de semana, limitar. Ter uma dieta saudável, rica em fibras, rica em frutas, vegetais, evitar o consumo maior de carne, então até 2 dias por semana. Então, e se prevenir? Prevenir como? Prevenir vacinando. Então, hoje o HPV, né, se você olhar, a gente tem uma grande incidência de cânceres que nós chamamos de evitáveis. A gente está no mês de julho, que é o mês de prevenção, né, de conscientização em relação ao câncer de cavidade oral, de cabeça e pescoço. E esse é um dos cânceres muito evitáveis, que está muito associado ao tabaco, à bebida, ao sexo oral sem camisinha. Então, tudo isso poderia evitar a maior parte dos tipos de cânceres. Então, o que a gente acredita é que as pessoas mais jovens realmente estão tendo mais câncer, provavelmente por exposição. É claro que o fator genético também faz sentido, então, se você tem um câncer muito jovem, converse com o seu oncologista, considerando sua história familiar e tipo de câncer, muitas vezes tem indicação, inclusive, de procurar uma avaliação da própria família e sua, se você tem uma predisposição genética a ter cânceres associados ao componente genético, né? Então, além de mudança de vida que a gente orienta, sedentarismo, evitar sedentarismo, comer mais frutas e verduras, comer mais peixe, evitar muita carne vermelha, tudo isso atrelado à conscientização. Então, se você tem um sintoma crônico, não evitar, não deixar para lá, não negligenciar esse sintoma. Mulheres, aprendam a conhecer suas mamas. Hoje ainda não é custo efetivo para a população você reduzir o rastreio da maior parte das doenças. Então, as mulheres acima dos 40 anos, mamografia persiste. Mas, por exemplo, o câncer coloretal, as instituições americanas já reduziram o tempo para início da colonoscopia anual da colonoscopia, que pode ser feita a cada 5 a 10 anos, dependendo do achado, inclusive antecipar para anual, dependendo do que for achado na colonoscopia, mas começar a partir dos 45 anos. Então, isso já reduziu. A ideia é realmente que as pessoas sejam educadas a saber qual é o screening real, então Papa Nicolau, mamografia, colonoscopia, e também educar em relação a bons hábitos saudáveis para evitar o câncer no futuro. Doutora, a senhora falou do câncer de mama, que é bem frequente. Quais são os tipos mais frequentes que se encontram? Na verdade, o câncer de mama, 90% a gente vai associar, são os tipos luminais que a gente chama, que são os tipos que têm receptor de hormônio positivo. A gente tem outros tipos mais raros e mais agressivos, com aquele tipo HER2, né, que tem hoje um tratamento-alvo para esse tipo de câncer, ou triplos negativos. Pacientes mais jovens e pacientes com história familiar, por exemplo, com componente de hereditariedade, geralmente tem esses tipos mais agressivos de tumor. Então, é importante que a mulher se conscientize, faça o autoexame mensal, conheça suas mamas e não negligencie o exame da mamografia, por exemplo, no tempo certo.
Então não é porque você faz o autoexame que você está segura para não fazer, por exemplo, a mamografia aos 40 anos. Então o conselho é se prevenir sempre e procurar ajuda profissional. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada também. Bruna, a gente volta com você aí no estúdio e é isso, né? Vamos todo mundo se cuidar, se prevenir e procurar sempre os especialistas. Obrigado, Deise. Até semana que vem.